pessoal, bem-vindos ao nosso curso de Direito Empresarial, preparatório aí para sua carreira pública, para o seu concurso. E vamos falar na aula de hoje sobre as sociedades empresárias. Então vocês bem sabem que sociedade empresária corresponde a uma união de pessoas com um objetivo comum, o objetivo de desenvolver uma atividade empresária, que é aquela atividade organizada, com profissionalismo, de produção ou circulação de um bem ou de um serviço para a atividade econômica, né? São os requisitos da atividade empresária. E essa sociedade empresária, ela pode ser desenvolvida de uma forma sem personalidade jurídica, que são as sociedades despersonificadas, ou com personalidade jurídica, que são as sociedades personificadas. E dentro desses dois grandes grupos, nós temos vários modelos societários. Temos a sociedade em comum, sociedade em conta de participação, sociedade em comandita simples, por ações, sociedade em nome coletivo. E de todos esses modelos societários, eu selecionei para a aula de hoje a sociedade limitada e a sociedade anônima, a SA. Para a gente estabelecer algumas diferenças básicas aí entre a limitada e entre a SA, que são os dois modelos societários mais cobrados em prova, em concurso, e são os dois modelos societários que mais a gente acaba fazendo confusão, até pela própria regulamentação das duas modalidades de sociedades. Então separei vários pontos para a gente trabalhar um pouquinho sobre a sociedade limitada e sobre a SA. Então vamos lá. Sociedade limitada versus a sociedade anônima. Primeiro ponto de distinção, a legislação. A sociedade limitada, tanto a sociedade limitada empresária, que é aquela que desenvolve atividade empresária, como a sociedade limitada não empresária, que é aquela sociedade simples, tanto a empresária quanto a não empresária limitada, elas são regulamentadas pelo Código Civil. Então, se você abrir lá o seu Código Civil, direito empresarial está lá no Código Civil, a partir do artigo 887 ao 926 e do 966 ao 1195, nós temos várias disposições de direito empresarial. Então, ali nós temos a sociedade limitada, junto com outros modelos societários também. Então, a regulamentação da limitada é pelo Código Civil. E a regulamentação da SA? A regulamentação da SA, ela passa pelo Código Civil, em poucos artigos falando da SA, mas tem a sua regulamentação quase que integral na Lei 6404 de 76, que é a lei própria da sociedade empresária, com um pouquinho mais de 300 artigos, ali 301 artigos para regulamentação da sociedade anônima, da SA. Então a SA, uma partezinha pequenininha regulada pelo Código Civil e a sua integralidade pela Lei 6404 de 76. Segundo ponto de diferença, nome empresarial. Um dos requisitos da atividade empresária, seja ela exercida individualmente, seja ela exercida coletivamente, é o nome empresarial. E o nome empresarial é obtido quando você leva a sua atividade empresária para registro na junta comercial e recebe, portanto, a proteção do seu nome, uma proteção estadual de identificação da sua atividade enquanto empresário. E o nome empresarial, vocês bem sabem que ele pode ser firma ou denominação. Então, nós temos aquelas sociedades cujos sócios respondem de forma ilimitada, que tem que ser a firma, e os sócios que têm responsabilidade limitada acabam compreendendo a denominação. Como é que fica isso para a sociedade limitada e para a SA? A sociedade limitada, ela pode ter o nome empresarial formado dessas duas formas, ou firma ou denominação. Então, a firma é o nome civil dos sócios. Então, é como se eu formasse uma sociedade limitada, Araújo e Ferreira, sociedade limitada. Firma de uma sociedade limitada. Araújo, nome de um sócio, Ferreira do outro sócio, sociedade limitada. Isso é firma, nome civil dos sócios. E a denominação, o que é? Denominação não pega o nome dos sócios. Denominação, ela determina o ramo de atividade. Então, é como se eu colocasse WS Produtos Alimentícios. Eu já sei que essa sociedade limitada comercializa o quê? Produtos alimentícios. Então, firma, nome civil dos sócios,
denominação, ramo de atividade. A sociedade limitada, ela pode ter o seu nome empresarial das duas formas, tanto firma ou denominação. Fica a escolha, a critério do empresário. Se ele quiser fazer firma, ele faz firma. Se ele quiser fazer denominação, ele faz denominação no momento do registro na junta comercial. E a SA? SA, ela só pode ter a previsão de denominação. Então, não tem como você colocar Oliveira e Silva Sociedade Anônima. Isso não existe para o direito empresarial. A sociedade anônima, a SA, é só denominação, só o ramo de atividade. Firma não cabe na SA. Vamos lá. Terceira diferença. O modelo adotado por essas duas sociedades. A limitada, ela pode ser tanto empresária ou não empresária. O que é isso? Posso constituir uma sociedade limitada empresária? Sim, que é aquela que comercializa um produto ou um serviço dentro da atividade econômica, de forma organizada, com profissionalismo, ou seja, tem todos aqueles requisitos da atividade empresária. Mas também posso formar uma sociedade limitada não empresária. Posso, que é aquela sociedade que não desenvolve um produto ou um serviço voltado à atividade econômica. O que pode ser uma sociedade limitada não empresária? Uma associação, uma cooperativa, uma atividade intelectual de natureza artística, científica ou literária. São todos exemplos de sociedades não empresárias. Qual que é a diferença aqui? Se ela é empresária, eu vou registrar no registro público de empresa mercantil. Se ela é não empresária, eu vou registrar no registro civil de pessoa jurídica. Mas as duas formas admitem o modelo sociedade limitada. Na SA não. SA só pode ser empresária. Não existe SA simples. SA é só empresária. E ela pode ser uma SA aberta, uma SA fechada ou uma SA de capital autorizado. O que é isso? SA aberta é aquela que comercializa as suas ações no balcão ou na bolsa de valores, ou seja, aquela tutelada pela Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, que comercializa as suas ações. Então, você tem interesse de adquirir alguma ação de uma SA aberta, tem interesse e dinheiro para isso, você se torna acionista dessa SA. São as SAs abertas, de capital aberto. Abrem o seu capital para comercialização externa. SA fechada. A SA fechada é o quê? É um grupo de pessoas que resolve constituir um modelo societário empresário sob a denominação de uma SA, mas não quer comercializar as suas ações na bolsa. Quer manter as suas ações restritas ali àquele grupo de acionistas. Perfeito, é uma SA fechada. Temos várias modalidades, né? Várias SAs desse modelo presentes aí no Brasil. Uma SA fechada, aquela que não comercializa as suas ações e seus valores mobiliários na bolsa. Ou, aqui faltou um espacinho também, ou de capital autorizado. O que é essa SA de capital autorizado? A SA de capital autorizado é aquela que prevê no seu estatuto social possibilidade de aumento do capital social. Então, é como se tivesse no estatuto social ali o capital social 2 milhões e houvesse uma previsão de aumento até 8 milhões, por exemplo. Então, se a sociedade SA tem um capital de 2 milhões e prevê um aumento de até 8, ela tem um capital autorizado de 6 milhões de reais. Já tenho 2, posso chegar até 8, é uma sociedade de capital autorizado. Então, até os 8 eu posso chegar sem problema nenhum, porque o meu estatuto me confere essa prerrogativa. SA de capital autorizado. São as 3 formas de SA. Quarta diferença aqui da limitada e da SA, a constituição. A limitada, ela é constituída por meio de um contrato social. Aquele contrato que no dizer de Túlio Ascarelli gera
obrigações plurilaterais, relações plurilaterais. É um contrato social onde você tem o nome dos sócios, quem vai ser o administrador, a denominação, sede, foro, qual que é o objeto social, qual é o capital social, possibilidade ou não de cessão de cotas, liquidação da sociedade, enfim. Toda a prerrogativa do desenvolvimento da sociedade está lá no contrato social. E se eu tenho uma SA, SA não se constitui por contrato, SA se constitui por estatuto social. Na SA nós temos, além do estatuto, a possibilidade do acordo de acionistas, então outras prerrogativas que na limitada não tem, porque a limitada é um modelo societário mais simples do que a SA é um pouco mais complexa. Então a limitada ela se constitui por meio de contrato social e a SA se constitui por meio de estatuto social. Por isso ela é muitas vezes considerada sociedade estatutária ou sociedade institucional. Quinta diferença, o capital social. Como está dividido o capital social numa limitada e como está dividido o capital social numa SA? Na limitada, o capital está dividido em cotas iguais ou não. Então, se eu e você constituirmos uma limitada, nosso capital está dividido em cotas sociais, que podem ser iguais, 100 mil meu, 100 mil seu, ou pode ser diferente, 50 mil meu e 100 mil seu, sem problema nenhum. E na SA, como é que é dividido esse capital social? Na SA, o capital social é dividido em ações ou valores mobiliários. Ações. As ações de uma SA, elas podem ser ações ordinárias, preferenciais ou de fruição. As ações ordinárias são aquelas que conferem direitos e obrigações para todos os tipos de acionistas. Então, como se desse o direito de fiscalização, direito de recebimento de dividendos, direito de voto, são obrigações iguais para todos os tipos de acionistas. Já as ações preferenciais são aquelas ações, como o próprio nome já diz, elas preferem um acionista ou um grupo de acionistas em detrimento de outros. Então, por exemplo, posso restringir o direito de voto de determinado grupo de acionistas, ou posso conferir o direito de preferência no recebimento de dividendos para determinados acionistas ou para um grupo de acionistas. Então, eu prefiro acionistas ou grupos de acionistas em detrimento dos outros, né? São as duas diferenças aí entre as ordinárias e as preferenciais. E além das ações, nós temos na SA a emissão de outros valores mobiliários. Então, nós poderíamos colocar aqui as debêntures, que são valores mobiliários, né? Direito eventual de crédito. Nós temos as partes beneficiárias, que também são direitos de crédito, né, amortizados em 10%. Nós temos também bônus de subscrição, que também são valores mobiliários. Então, na SA, nosso capital está dividido em ações e também em valores mobiliários. Outra diferença da limitada e da SA. A limitada, no que diz respeito à cessão de cotas ou de ações. Na limitada, você pode, total ou parcialmente, a qualquer sócio e sem anuência dos demais, transferir as suas ações. Então, você pode ceder as suas ações, se for para sócio, você pode ceder total ou parcialmente as suas ações, independentemente do consentimento dos outros sócios. Então, quero ceder as minhas ações para o sócio X, não preciso da permissão dos demais sócios, já que ele também é sócio dessa sociedade. Agora, se eu quero ceder as minhas cotas sociais para terceiro, aí tem uma regrinha. Posso ceder as cotas sociais de uma limitada para terceiro? Até posso, mas desde que não haja oposição de 1/4 do capital. Então, se houver oposição de 1/4 do capital da sociedade limitada, não vou conseguir transferir essas minhas cotas para terceiro, só para sócio. Agora, quero transferir para terceiro e não há oposição de 1/4 do capital social da minha sociedade limitada, sem problema nenhum, posso transferir para esse terceiro. E na SA, como é que funciona a transferência, a cessão das ações numa SA?
Na SA, a cessão das ações ela é livre, ela é feita de uma forma livre. Você pode ceder, você pode transferir as ações da sua SA livremente. Em relação ao aumento do capital social, na limitada, você só pode aumentar o capital social quando totalmente integralizado. Então, você precisa ter o capital totalmente subscrito e integralizado para que possa aumentar esse capital. E na SA? Na SA, para aumentar o capital social, basta ter 3/4 integralizados. Então, não precisa ter tudo integralizado na SA. Se você já tem 3/4 integralizados, você pode aumentar o seu capital sem problema nenhum. Quanto à redução do capital social, então falamos do aumento, vamos falar da redução. Na limitada, se o capital estiver totalmente integralizado, eu posso aumentar e também posso diminuir. Posso diminuir se houver perdas irreparáveis para a sociedade, ou se o capital se tornou excessivo para aquela atividade empresária. Então, eu fiz lá um capital social de 10 milhões de reais para uma atividade bastante simples, que nem utiliza 1% desse capital. Então, o capital se tornou excessivo para essa atividade empresária, posso reduzir. E a redução do capital social na SA? Então, na SA, para aumentar, basta ter 3/4 integralizados. E para diminuir? Posso diminuir se houver perdas irreparáveis ou se ele se tornar excessivo para o desenvolvimento daquela atividade empresária. Vamos lá. Próxima diferença. Quem pode administrar uma limitada? Quem pode administrar uma SA? Na limitada, a administração da limitada ela pode ser realizada tanto por quem seja sócio como por pessoa não sócia, mas tem algumas regrinhas em relação a isso. Se o administrador for sócio e ele for eleito no contrato social, você tem que ter aprovação de no mínimo 3/4 do capital social. Então, o administrador da sociedade limitada é sócio e ele foi eleito no contrato social. Tem que ter um mínimo de 3/4 de aprovação. Agora, se o administrador for sócio da limitada, mas for eleito em ato separado, tem aquele ato separado que vem depois do contrato social e tem a mesma validade, desde que não seja confrontante com o contrato social, vocês no contrato social determinaram que o administrador seria eleito oportunamente, vem esse ato separado e elege um sócio. Então, se ele é sócio e foi eleito em ato separado do contrato social, você precisa ter mais da metade do capital de aprovação. Então, cuidado com isso, são regrinhas bem específicas. Administrador sócio eleito no contrato, mínimo de 3/4 da aprovação. Administrador sócio eleito em ato separado, no mínimo, mais da metade do capital. Agora, se o administrador não for sócio, for um terceiro, também pode ser administrador da sociedade? Claro que sim. Só que daí, para verificar o não sócio, vai ter que ser analisado se o capital da sociedade está integralizado ou não está integralizado. Vou nomear um terceiro, não sócio, para administrar a minha sociedade limitada. Posso. Se o meu capital estiver totalmente integralizado, preciso de, no mínimo, 2/3 do capital, aprovação de 2/3 do capital. E se o meu administrador é não sócio e o meu capital não está integralizado, preciso ter a aprovação de unanimidade dos sócios. E na SA, como é que funciona a administração de uma SA? Na SA, o administrador pode ser acionista ou não, e ele terá um mandato de 3 anos que pode ser renovado. Então, vai ser exercida ou pelo conselho de administração ou pela diretoria. Então, a diretoria, que tem lá os seus acionistas com mandato de 3 anos, podendo ser renovado, ou será exercida pelo conselho de administração, que é um órgão composto, por um grupo aí de acionistas que gerenciam, administram a SA. Esse conselho de administração, ele não é um órgão obrigatório de uma SA. Ele, como regra geral, ele é um órgão facultativo. Então, toda a SA tem conselho de administração? Nem toda. Agora, nós temos alguns modelos de SA cujo conselho de administração se transforma num órgão obrigatório, que são a SA aberta,
a SA de economia mista e a SA de capital autorizado. Então, por exemplo, se você tem uma SA fechada, precisa ter conselho de administração? Não, é um órgão facultativo. Mas se você tem SA aberta, SA de economia mista e SA de capital autorizado, seu conselho de administração é órgão obrigatório na sua SA e é ele que vai determinar a administração e os desígnios da sociedade. Muito bem. Conselho fiscal, tem ou não tem na limitada, tem ou não tem na SA? Na limitada, o conselho fiscal, ele é um órgão facultativo. Enquanto que na SA, conselho fiscal é órgão obrigatório. Então, na limitada, você tem a diretoria e pode ter o conselho fiscal ou não. Na SA, você tem a diretoria, tem o conselho fiscal e pode ou não, dependendo do modelo de SA, ter o conselho de administração. Quanto às deliberações, qual é a diferença? Na limitada, nós temos reunião, as deliberações são tomadas em reunião, se a minha limitada tiver até 10 sócios. Então, de 2 até 10 sócios, posso fazer as deliberações por reunião. Se eu tenho 11 ou mais sócios, as deliberações numa sociedade limitada serão mediante assembleia, com, no mínimo, 3/4 do capital em primeira convocação ou qualquer número em segunda convocação. E na SA? Na SA a gente não fala em reunião. Independentemente do número, a gente não fala em reunião. Na SA é a assembleia, que pode ser uma assembleia geral ordinária ou assembleia geral extraordinária. Qual que é a diferença aqui? A assembleia geral ordinária, também chamada de AGO, ela vai ser realizada ordinariamente, pelo menos uma vez por ano, para aprovação da escrituração e do balanço patrimonial para fins de posterior publicação. E a Assembleia Geral Extraordinária, também chamada de AGE, como o próprio nome já diz, extraordinária, ela será convocada extraordinariamente quando a sociedade tiver interesse. Então, vou aumentar o meu capital social, faz Assembleia Geral Extraordinária. Vou diminuir meu capital social, vou destituir o administrador, vou inserir um novo acionista. Então, para tudo isso que vai modificar, implicar em alguma modificação na sociedade, Assembleia Geral Extraordinária. A ordinária é aquela que vai aprovar ou não o exercício social, as contas e a publicação do balanço patrimonial. Quanto à dissolução da limitada e da SA. A limitada, essa dissolução, ela pode ser total quando houver o fim do prazo naquelas sociedades formadas por prazo determinado ou por vontade do sócio. Não quero mais fazer parte dessa sociedade, quero sair dessa sociedade. Beleza, então todos os sócios não têm mais interesse na formação daquela sociedade, querem extinguir aquela sociedade, todo mundo cai fora e a sociedade morre, dissolução total da sociedade. Ou ela pode ser também uma dissolução parcial, que agora vem prevista essa modalidade quanto um procedimento especial no Código de Processo Civil. Quando houver o direito de retirada do sócio, então eu sou sócia, todos vocês querem continuar o exercício social, eu não quero mais fazer parte, quero exercer meu direito de retirada. Eu saio, mas a sociedade continua, sem problema. Ou, no caso de exclusão de sócio, o sócio foi excluído porque não integralizou ou por algum ato de má gestão, também a sociedade continua, esse sócio cai fora. Ou no caso de falecimento, o sócio morreu. Então, são as hipóteses de dissolução parcial da sociedade. Lembrando que na dissolução parcial, a responsabilidade do sócio excluído ou do sócio que se retira permanece por 2 anos após o arquivamento da retirada ou da exclusão na junta comercial. E na SA? Bom, na SA, a dissolução também pode ser total, com o fim do prazo da SA, uma SA constituída por prazo determinado, encerrou o prazo, acabou, exclui a sociedade. Ou ela pode ser parcial, quando o acionista é excluído por má gestão, por não integralização, quando o acionista morre, quando o acionista quer sair da sociedade, só que esse direito de retirada na SA, ele é um pouquinho mais limitado.
Enquanto na sociedade limitada eu posso me retirar por qualquer razão, posso simplesmente não mencionar por que eu quero sair da sociedade, desde que, claro, a minha responsabilidade fique ali consignada pelo prazinho de 2 anos. Na SA, o meu direito de retirada só pode acontecer se foi alterado o objeto social, se reduziu os dividendos obrigatórios ou se houve transformação da sociedade. No caso da sociedade ser uma SA e mudar para uma limitada, por exemplo, transformar o seu modelo societário. Então, nessas 3 hipóteses, aí sim eu posso exercer meu direito de retirada. Caso contrário, não posso. E por último, né, a última diferença aqui diz respeito à sucessão. Na limitada, quando um sócio falece, tem que ser analisado o contrato social para verificar se os herdeiros vão ingressar na sociedade, se não vão, se existe essa sucessão automática, se não existe. E caso o contrato seja omisso, a decisão será em prol do sócio falecido. E na SA, como é que fica a sucessão dos herdeiros do acionista? Na SA, gente, existe a substituição automática dos herdeiros. Então, faleceu o acionista, os seus herdeiros assumem automaticamente a posição de acionistas nessa SA. Então, aqui, pessoal, algumas diferenças básicas entre a sociedade limitada e a sociedade anônima, que são os modelos societários mais cobrados em prova, mais cobrados em concurso. Eu espero que tenha ajudado você a esclarecer um pouquinho as diferenças entre uma sociedade limitada e uma sociedade anônima. Então, eu desejo para você muito boa sorte, bons estudos e espero você numa próxima aula. Até lá!